Boa noite, boa noite. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. É sempre uma grande satisfação estar aqui como participante, palestrante e patrocinador desse evento grandioso. Parabéns pelo BIM Fórum Brasil por essa edição espetacular. Acho que está todo mundo percebendo o nível de qualidade que a gente está trazendo para esse tipo de evento no Brasil e é um grande orgulho a gente poder estar aqui com vocês. Bom, hoje, para quem conhece a AutoQI, né, sabe que a gente é um fornecedor de software, né, líder nacional, um dos únicos fornecedores de software em BIM brasileiros, mas a gente não vai falar hoje sobre software e tecnologia e BIM somente. A gente vem aqui trazer uma visão muito orientada a como que o uso da tecnologia, como que esse meio gera resultado no negócio da construção. Falando um pouquinho da nossa empresa brasileira com muito orgulho, mais de 35 anos no mercado, desenvolvendo softwares para engenharia e também para a gestão digital da construção. Hoje estamos presentes em mais de 30 das 100 maiores construtoras do Brasil como nossos clientes, mais de 70 mil clientes atendidos. Em torno de 1/3 dos engenheiros no Brasil hoje usam as soluções AutoQI para projetar engenharia no Brasil, em BIM. E contamos com uma rede profissional, que é a Builds.com, para quem não conhece, convido a acessar Builds.com, que hoje tem mais de 45 mil profissionais e usuários que participam desse nosso ecossistema. E também é uma iniciativa nossa para justamente conectar e integrar toda essa cadeia da construção civil no Brasil. Desculpa, pessoal. Eu vou falar um pouquinho da nossa jornada da engenharia para a construção virtual. E desde que a gente começou a entender o poder que as informações que estavam nascendo nos projetos de engenharia, de arquitetura, nos projetos que estavam sendo desenvolvidos, a gente começou a pensar como é que a gente poderia agregar valor e fazer com que essa informação fosse conectada a outros processos de gestão da construção. E a gente começou a entender como que essa informação poderia estar conectada e influenciando o resultado do negócio das construtoras, o resultado final do negócio da construção, que é o que definitivamente move a indústria. E pesquisando sobre isso, a gente encontrou no nosso caminho, a gente teve a felicidade de encontrar a Falcone Consultoria, né, dispensa apresentações, o Luiz vai falar um pouquinho, mas para nós foi muito significativo entender que o processo consultivo deles, de diagnóstico, de entendimento dessa indústria, tinha tudo a ver com o problema que a gente estava querendo endereçar. E tinha tudo a ver com a ótica que a gente tinha que trazer para defender o uso do BIM, para promover, para patrocinar essa evolução tecnológica e aumentar o nível de aderência de digitalização no mercado da construção. Então, eu vou passar a palavra para o Luiz, para ele apresentar um pouquinho desse trabalho que eles vêm fazendo, que é um trabalho sensacional, para vocês conhecerem um pouco mais de informações, dados, e a gente volta depois falando como que é a AutoQI e qual é a nossa visão de endereçar esse problema para que a gente aumente o nível de digitalização no mercado. Luiz. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Uma grande alegria estar dividindo esse palco aqui com o Felipe da AutoQI, que eu sou fã, né? E o ponto de partida para tudo que a gente deve fazer numa organização tem que estar associado com qual resultado eu quero melhorar, né? Acho que esse que é o ponto central, né, que norteia a nossa atuação. E vou dividir com vocês aqui como que a gente tem endereçado o problema de prazo e custos nas obras. E esse endereçamento com uma visão do executor, né? Acho que aqui tem um ponto importante da gente diferenciar, que uma coisa é a visão do owner, que vai operar o ativo, e a outra visão é do executor, onde a obra faz parte do negócio ou ela é o negócio.
Então, nessa visão do executor, a gente divide as empresas em incorporação e construção e empresas de serviços de construção. Serviços de construção, a gente tem uma variação muito grande, montagem industrial, infraestrutura, empresas que fazem edificações para propósito específico, como hospitais, escolas, enfim. Essas os dois subsegmentos, eles têm um problema em comum, né? Nós investigamos aí mais de 400 obras nos últimos 20 anos, e quando a gente faz um diagnóstico inicial, a gente identificou que 65% dessas obras tinha desvio de custo e quase 90% desvio de prazo. E como que isso afeta o negócio, né? Numa incorporadora, se você tem um custo maior, obviamente a margem do negócio vai ser menor. E o prazo, principalmente nas incorporadoras de alto padrão, ele empurra o recebimento do repasse, né? Que mais ou menos 50% da venda você só recebe depois que você entrega. Então você imagina aí 50% de 1 bilhão atrasando 3 meses, 4 meses, 5 meses, com um custo de oportunidade de quase 1,5% ao mês, né? E além disso, quando você não entrega a obra, o banco vai cobrar a dívida do financiamento da construção. Aí você tem que pegar mais endividamento para você conseguir honrar os seus compromissos. E aí a gente vê hoje que o setor de incorporação imobiliária está muito alavancado, né? O nível de dívida sobre patrimônio é gigante e algumas empresas ficaram pelo caminho por conta desse atraso de obra. E no caso de empresas de serviços de construção, a obra é um negócio, né? Na incorporação você ainda tem outras variáveis, como vendas, enfim. E o que acontece quando o prazo e o custo variam? Você tem uma margem que você vende, por exemplo, 16,7, e esse prazo e custo adicionais vão fazer você ter uma margem menor. Por exemplo, nesse caso, 3%. Então, o prazo e o custo são variáveis-chave da rentabilidade de uma incorporadora ou de uma empresa de serviço de construção. E aqui está o impacto desse problema no negócio. Quando a gente tem um problema, o próximo passo é identificar a causa do problema, né? E aí o ONU falou para a gente o seguinte, ó, se você for atrás das fontes de desperdício, aquilo que você identifica lá na obra, você vai ter uma operação mais eficiente, né? E essa operação mais eficiente é aquela que atende o prazo e o custo. Então, nós seguimos o ONU, né? E no caso de um canteiro de construção, a gente tem aí 8 fontes de desperdício que a gente consegue identificar. Por exemplo, defeito, retrabalho, gente parada, desvio de função, transporte horizontal desnecessário, fazer algo antes do que deveria, estoque em excesso, né? Então, essas são os elementos que a gente visualmente identifica no canteiro. Mas eles ainda não são a causa fundamental do problema, né? E aí, como o professor Falcone nos orienta, da causa aparente, a gente tem que ir para a causa fundamental. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Eu tenho lá uma equipe de hidráulica parada, porque tem conflito com um projeto de estrutura. Então, eu tenho um desperdício de espera. Aí, se eu pergunto por que isso aconteceu, né? A gente chegou à conclusão, nesse caso, que foi porque os projetos não foram compatibilizados. Por que eles não foram compatibilizados? Porque a empresa não tinha um processo, ou ferramenta, ou procedimento interno de compatibilizar. E olha que legal, peraí, isso é culpa da obra? Não. Então, eventualmente, a gente tem um problema de desperdício na obra, que a causa é projeto. Então, a gente investigando essas 400 obras, nós chegamos em 14 causas fundamentais, né? E aqui tem uma contribuição média dos processos para o desvio de prazo e custo. Numa incorporadora, por exemplo,
de um desvio de X%, 2 pontos percentuais do prazo estão em produto, 7% do custo, projeto 13,13, planejamento e orçamento 30 em 14, compras e contratações 9,6 e execução da obra 41,65. O que isso mostra para a gente? Que embora 100% do desperdício eu identifico na obra, a obra representa 50% do problema. Os outros 50% das causas fundamentais estão fora da obra, né? É uma coisa que sempre, eventualmente, o engenheiro fala na obra, etc. e tal, e a gente não dá muita ideia, né? E outra coisa interessante, eu falo sobre esse assunto no mundo todo, e a gente vê o seguinte: essas 14 causas principais estão presentes em praticamente todas as empresas incorporadoras e construtoras brasileiras, né? E a gente só fala de falta de mão de obra, né? E aí eu sempre pergunto, por que a gente não fala de alteração de produto, alteração de especificação, falha no projeto, erro no levantamento de quantidade, contratação diferente do especificado, retrabalho na execução? Por que a gente não fala disso? É simples a resposta, é porque a gente não mede. A nossa indústria não mede a causa dos problemas. E é mais fácil a gente colocar a causa num fator externo. Ah, choveu demais, não tem mão de obra, né? Em vez de endereçar as causas internas, que são muito mais relevantes que os fatores externos. E 100% das empresas que eu investiguei, todas essas causas estão presentes e são muito relevantes para o resultado, né? E aí, óbvio, numa empresa de serviço de construção, tem outros processos. O ponto central é que o fluxo de valor, né, que é o fluxo das atividades que geram desperdício ou perda na execução, começa lá no início do ciclo. Começa no produto, numa empresa de serviço de construção, na elaboração da proposta, eventualmente na administração contratual. Então, se a gente não tiver clareza sobre as causas, né, a gente vai lá, troca o engenheiro e as causas continuam voltando, né? Então é importante que a nossa indústria tenha uma maior precisão de causas e enderece todo o fluxo de valor, né? Essa endereção do fluxo de valor está na nossa abordagem do Lean Construction para resultados, que tem 6 pilares: planejamento de médio e longo prazo, produção, reuniões gerenciais, áreas e processos de apoio, equipamentos, qualidade e padronização, que envolvem aí cerca de 60 práticas, que essas práticas são as práticas que a gente conhece até hoje para endereçar as causas que nós identificamos nessas 400 obras, né? Então, a visão do Lean não é uma visão de uma ferramenta ou outra, é a visão de endereçar as causas dos problemas, né? E aí nós chegamos nesse método. Se aparecer uma causa nova, a gente põe mais um pilar aqui, porque o foco não é o método, o foco é o problema, né? A gente já escutou várias pessoas falando, não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema. E aí a gente está nessa linha. Eu escrevi um livro sobre isso, que chama Lean Construction para Resultados. Vou estar aqui no stand da AutoQI com alguns exemplares, se alguém tiver interesse. E quem fez o prefácio do livro é o Flávio Cooperman, da Cirela, um cliente nosso de mais de 20 anos, que tem a grande maioria dos elementos que a gente trouxe aqui implantados. Vou passar a bola para o Felipe para ele falar um pouquinho de como que o BIM pode ajudar nesses processos de apoio que representam aí 50% das causas de desvio de prazo e custos nas obras que nós investigamos. Obrigado. Obrigado, Luiz. E justamente... desculpa, pessoal. Me livrei do fone, está bem melhor, tá? Falar ouvindo a voz é terrível, mas vamos lá. E justamente por não nos apaixonarmos, né, pela solução e sim pelo problema, é justamente que quando a gente conheceu essa pesquisa junto com a Falcone e com o Luiz, a gente entendeu. Então, como o próximo passo, né, como é que eu posso transformar a indústria através dos projetos? Porque hoje, né, como um evento de BIM, a gente entende bem disso, né? Projetos deixaram de ser desenhos e se tornaram uma fonte riquíssima de informação para tomada de decisão em todas as etapas de obra.
E quando a gente fala em tomada de decisão em todas as etapas de obra, como é que os nossos fluxos, processos, sistemas, softwares estão nos permitindo levar essa informação adiante em etapas críticas que interferem em decisões que vão causar desvios de obra? E trazendo de novo o dado que o Luiz trouxe, isso aqui foi o zoom que a gente fez, né? Então, qual é a origem dos desvios de custo? A gente percebeu que 59% das origens dos desvios de custo de obra, elas ocorrem justamente por decisões tomadas em fases de pré-obra. Em fases onde nós conseguimos focar na solução através da metodologia BIM, através de projetos, né, mais valorizados e projetos mais bem desenvolvidos. E colocando o foco ainda mais objetivo aqui na questão de projeto, orçamento e planejamento, que são os pontos onde tem a maior variância, né, e onde a gente consegue entender que tem maior influência nos desvios de custo de obra, a gente trouxe aqui, então, os principais pontos que a gente busca endereçar com gestão digital, que são falhas de projeto por compatibilização ou erros, erro no levantamento de quantitativos, itens não orçados ou planejados, e preços unitários desatualizados ou não adequados à obra. Então, quando a gente lê aqui, a gente já, né, sendo da área de BIM, a gente já entende que exatamente o que a Falcone, né, uma empresa de consultoria de gestão da construção, de uma gestão com foco mais empresarial, constatou, é justamente o que a gente busca endereçar com a metodologia BIM. Em pesquisa já com os nossos clientes da AutoQI, né, a gente constata que mais de 70%, tá, 70% das construtoras que passaram por processo de consultoria de implantação, o BIM não funcionou. Então, isso aqui é um fato realmente que nos deixa bastante intrigado, né? A gente vê que várias construtoras já vêm passando por diversos processos de desenvolvimento, de implantação, buscando, né, se adaptar a ferramentas, a processos, capacitando pessoas. E na nossa constatação, isso não vem funcionando porque o processo, em linhas gerais, e a gente ouviu isso dos nossos clientes, né, normalmente trouxe mais complexidade nos requisitos de projeto, baixa confiança das informações e quantidades, principalmente no handover entre as áreas, falta de capacitação e apoio dos times envolvidos e baixa percepção de ROI pela alta gestão. Então, defender hoje o BIM para a alta gestão da companhia, que vai nos né, financiar, que vai promover a viabilização de um orçamento para esses processos de implantação, tem sido muito difícil. E na nossa visão, por que isso acontece? As informações do modelo digital que a gente desenvolve não estão se conectando a etapas com maior impacto no resultado dos empreendimentos. Nós não estamos usando toda a riqueza de informação, de detalhamento e de sofisticação dos processos em outras etapas que geram valor no negócio. E é por isso que, para transformar esses resultados da indústria da construção, é essencial que a gente foque em mais pilares além da tecnologia, que é integrar a tecnologia, as plataformas ou softwares, que hoje, né, tem ferramentas aí que fazem um trabalho excepcional em termos, né, em várias etapas do processo de desenvolvimento de projeto e construção virtual, a pilares como pessoas, processos e inteligência de dados, né? Eu gostaria de focar aqui na questão da inteligência de dados, por isso tem muito a ver com a nossa visão como fornecedor de tecnologia, onde hoje a gente olha muito mais a informação como meio e como influenciador direto no resultado do negócio, justamente por eu poder conectar essa informação em etapas críticas de orçamentação, planejamento, procurement, né? Toda etapa ali do desenvolvimento de cotação, compras, relação com os fornecedores, conseguir conectar isso em medição de obra e, obviamente, no momento onde a gente vai ter mais, né, seguindo a teoria do BIM, agregação de valor do uso da tecnologia no pós-obra. Então, como é que a gente conecta essa fase inicial, onde a gente está tendo um nível de adoção maior, que é a fase de desenvolvimento de projeto, a todas essas etapas, para que, no fim, eu tenha um resultado melhor? Porque no fim do dia, como eu falei no início da conversa, e o Luiz trouxe muito bem para a gente, o foco é o resultado que isso vai nos trazer. O BIM, a tecnologia e o software são meios. E a solução passa pelo BIM. A gente traz aqui, né, um diagrama que eu gosto muito para mostrar para vocês um pouquinho dessa nossa visão e de como é que isso acontece, da gente promover que a modelagem 3D
né, todas as análises de engenharia, de arquitetura, todos os dimensionamentos, normas e todos os detalhamentos que vão para a obra para serem executados, que toda essa informação, de fato, se conecte a ferramentas que façam o workflow funcionar, que orquestre todos os processos, que consiga viabilizar que a colaboração aconteça através da disponibilização de arquivos pelo CDE, todos os dados, todas as equipes trabalhando com o mesmo nível de informação, quebrando esses silos, que a gente conecte a extração de quantitativos exatos, a estruturação de EAPs, a processos de orçamentação e planejamento, que eu possa cotar, que a minha área de suprimentos possa consumir essa informação e que tenha confiança nessa informação para cotações mais precisas, que a gente comece a envolver a cadeia de fornecimento a também ter acesso a essa informação dentro desse nosso ambiente comum de dados, e que isso possa avançar em etapas como medição de obra também, quando a gente fala de evolução de contrato, de pagamento, né, que é um outro pilar importante, e o monitoramento, que é onde eu consigo agregar, né, a gente vê muitas construtoras já avançando bastante nisso, agregar tudo num painel, né, num business intelligence, onde eu consiga ter acesso à informação para ter mais controle e visibilidade sobre o desenvolvimento do negócio. E a gente recomenda, né, em nosso trabalho e também conhecendo o perfil dos clientes, das construtoras, e principalmente o nível de maturidade hoje no mercado, para quem quer começar, para quem ainda está, né, muito focado na parte de desenvolvimento de projetos, às vezes muito focado ainda na arquitetura, não avançou para a engenharia, a gente recomenda que os processos de gestão digital da construção, ou seja, de forma muito mais abrangente que somente a temática de BIM, ela foca em 3 pilares. As informações dos modelos, ou seja, eu ter requisitos de contratação como construtora, como owner, como contratante, que viabilize a padronização e controle, que eu possa receber, né, em conformidade os requisitos de informação dos meus modelos, e eu ter principalmente assertividade em quantitativos, porque no fim do dia a assertividade em quantitativos é o que vai me permitir fazer com que toda essa cadeia se conecte a essa informação de forma segura. Fluxo de projetos, o ambiente colaborativo, a gente já falou aqui algumas vezes, participamos aqui de outras apresentações que trazem esse ponto como chave, né? Eu acho que tem um grande papel aí dos ambientes comuns, da disponibilização da informação, permitir essa integração, velocidade, compatibilização e conexão com a obra. Então, como é que essa informação está saindo do escritório e está indo para a obra, e como é que a obra, a experiência de consumo dessa informação pela obra, isso é um desafio gigante, que as empresas de software também têm que endereçar, né, junto com todo esse desafio dos próprios clientes nos mostrarem também como que essa informação se torna mais palatável no ambiente de um canteiro, que é um ambiente totalmente diferente do acesso à informação no escritório. E a estrutura das informações, que eu estou trazendo aqui de forma mais ilustrativa como é a EAP, né, a WBS, mas a estrutura da informação ela é chave. Então, como é que eu permito que diferentes áreas, diferentes fornecedores, diferentes stakeholders, né, possam visualizar a informação de forma conectada, com clareza, controle e compliance. Isso só é permitido se eu tiver uma estruturação de informação padrão. Então, você traz para o ambiente da construtora essa responsabilidade sobre requisitos de informação claro. A construtora ela precisa ter muita clareza no que ela vai contratar, no que ela vai receber e como ela vai checar para saber se está adequado essas informações que estão no modelo. O ambiente colaborativo, para que ela possa conectar todos esses stakeholders e ela ter a governança dessa informação, ela ter a governança do desenvolvimento desse processo, e a garantia de que as estruturas de informação vão permitir que depois ela conecte tanto a outros processos, outras áreas, quanto a outros softwares. Porque essa informação ela vai ter que ir para o ERP, essa informação ela vai ter que ir para um CRM, essa informação ela vai ter que ir para um software de execução de planejamento de obra. Então, a estrutura da informação é chave para que a gente também possa avançar na gestão digital da informação, da construção, e que a gente consiga melhorar o resultado do nosso negócio, que esse é o nosso foco. Pessoal, muito obrigado. Espero que todos possam construir o extraordinário. Contem conosco. Obrigado, Luiz. Valeu, e um pessoal. ótimo evento.